O autor da ação informou no processo que adquiriu cota social do Grêmio com o único objetivo de realizar a compra dos ingressos para a final da Copa do Brasil de 2016, considerando a limitação da venda das entradas somente aos associados. Destacou que o débito da segunda mensalidade ocorreu 10 dias antes do previsto, de modo a lesar o seu direito como consumidor. Ele então ingressou na Justiça pedindo indenização por danos morais. O juízo do primeiro grau considerou procedente. O clube recorreu da sentença. Conforme o relator do recurso, o juiz de direito Fábio Vieira Herd, o autor agiu de má fé. Foi um caso inusitado porque isso é de domínio público. Quando aconteceu isso na final da Copa do Brasil, isso era comentado pelas pessoas, pelos próprios dirigentes do Grêmio, de que eles previam esse problema. Como existe uma carga de ingressos conforme o número de lugares no estádio e que existe mais sócios que o número de lugares e que certamente pela importância do jogo os sócios esgotariam os lugares antes de abrir uma carga para o público geral, o Grêmio certamente percebeu. E não tinha naquele momento, parece que já existe, eu desconheço, um mecanismo para evitar isso. Nesse caso, esse torcedor associou-se com esse propósito, mas ele associou-se ao clube. Ele não disse ao clube, estou me associando para comprar um ingresso. E o Grêmio não agiu bem, porque percebendo isso, é o que me pareceu da prova, antecipou a segunda mensalidade. Porque ele pretendia frustrar o pagamento dessa mensalidade. Pago a primeira, me associo, vou ao jogo e cancelo. Então ele agiu com o que a gente chama no direito de reserva mental. Ele já foi contratar de má fé. Ele não foi se associar, porque associar-se pressupõe permanecer associado por um tempo. Não quer dizer que a pessoa lá é despedida, paga uma mensalidade e tem dificuldades. Isso é da vida. Mas no caso ele veio ao processo, não teve nenhuma vergonha de vir a um juiz e dizer: não, eu fiz como muitas pessoas fizeram, eu me associei só para ver um jogo e depois eu não ia pagar a segunda. Então ele faltou com ética, faltou com princípios de direito como solidariedade, porque no momento que ele faz isso, ele toma um lugar de um associado que pode ser associado há 20 anos, por exemplo. Na decisão, o juiz ressalta que o autor já havia realizado a mesma conduta outras 2 vezes. Ele já tinha esse comportamento usual pelo menos por 2 vezes, e o clube flagrou isso e trouxe essa prova para o processo. Algumas pessoas me questionaram, mas o clube não agiu mal antecipando? Sim, agiu mal. Mas quem foi a juízo dizer-se prejudicado foi ele. Então a resposta que se deu foi para ele. Você não agiu de boa fé. Acho que essa decisão tem uma importância pedagógica muito importante para que as pessoas se apercebam que na hora de colocar o dedo na cara de um político corrupto, a gente não tem nenhum problema. Mas muitas vezes eu já ouvi comentários, mas um amigo meu fez, outro amigo fez. A gente tem que perceber que nós temos que começar a mudar nossas relações éticas. E as relações éticas não são só dentro de casa com as pessoas queridas ou no nosso trabalho. Na nossa vida em geral, no comportamento no trânsito. Então eu espero que tenha esse efeito pedagógico e que os clubes possam criar mecanismos para privilegiar aquelas pessoas que vão agir de boa fé e que vão ajudar o clube. A sentença foi reformada, afastando a condenação por danos morais e materiais imposta ao Grêmio. O autor deverá pagar multa por litigância de má-fé no valor de 9% do valor corrigido da causa. Também deverá arcar com as custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, arbitrado em 20% sobre o valor da causa. Me pareceu, eu não posso afirmar isso, que atento a esse problema resolveu antecipar, né? Então também não agiu da melhor forma. Mas o clube não veio a juízo reclamar nada. Quem foi o torcedor. E ele ganhou inclusive danos morais na primeira instância, né? E ele, pelo contrário, ele provocou toda essa situação. Se ele tivesse permanecido associado, nada teria acontecido. E não provou nenhum prejuízo pela antecipação dessa segunda mensalidade também.